O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Mas sabe, Ricardo, voltando ao assunto do fundo de papel, o que acontece? Até amigos meus que estavam começando, né, a ver, pô, tem fundo imobiliário de papel pagando 18%, 17%. A galera viciou nisso, eu acho, sabe? Então o que o cara fazia? Ele olhava lá e mirava os maiores dividendos pagos. Não sabia nem analisar um fundo imobiliário. E aí o que acontece? Ele recebeu ali, sei lá, uns 4, 5 meses, um baita de um dividendo, né? Por exemplo, o Canip pagou dividendo pra caramba. E aí o que acontece? Inclusive, colocando aqui o Canip como exemplo. Se eu não me engano, ele pagava 1,70 por cota e agora pagou 35 centavos por cota. Foi um susto, né? Porque muitas pessoas investiram achando que iam receber aquela cota de R$1,70 para a vida toda. Mas o que você acha? O que você indica para o investidor que está começando, até mesmo como proteção? O que ele pode fazer ali nos fundos imobiliários de papel para ele se proteger? Né? O cara que está começando a investir em fundos imobiliários, qual é a sua sugestão? Eu acho que uma boa dica para esse investidor é nunca perpetuar uma taxa, um cenário econômico que está acontecendo agora. Como você bem usou como exemplo, teve fundo imobiliário que pagou 18% ao ano. Mas você não pode perpetuar essa taxa para sempre. Por quê? É renda variável, vai mudar, o cenário econômico muda. Aí a gente tem que chegar num segundo ponto de análise, que é por que pagou 18%? Ah, porque a inflação estava muito alta. Mas ela não vai ser alta para sempre, ela vai variar. Então, primeira dica, não perpetue uma taxa ou um cenário econômico que está acontecendo agora. Nem positivo e nem negativo, né? Então, se a gente conseguir usar um pouco de racionalidade, quando a gente vê um movimento pessimista, aí é até bom para o investidor. Porque se todo mundo agora vai vender fundo imobiliário, ninguém mais quer, vai ficar mais barato. Então, é sempre pensar também nesse movimento contrário. Então, uma dica é essa, não perpetuar nem cenário positivo nem negativo. E uma outra dica é, você pode sim olhar o dividendo do fundo imobiliário, porque isso motiva, isso chama atenção. Só que ele tem que ser só a primeira análise. Depois você precisa pensar Exato. o que tem dentro daquele fundo imobiliário, né? Ele tem um imóvel, ele tem um CRI, ele tem quais são as garantias daquele fundo, quais são os bons contratos. ativos, né? Exatamente. Aí parte para uma segunda análise mais profunda. Sim. Ô, Ricardo, assim, a gente tá falando muito de fundo de papel e um dos fundos que as pessoas comentam muito com a gente é o MXRF11. Até pela cota, muitas vezes ser mais cabe, assim, no bolso do brasileiro. O que você acha desse fundo? Eu acho que o MXRF11, ele usou muito bem esse preço da cota dele para ficar tão famoso, né? Ele, se eu não me engano, é o maior fundo que tem o maior número de cotistas no Sim. Brasil, é o MXRF11, que tem uma cota ali em torno de R$10. Acho até legal, atrativo para mostrar que é possível investir com pouco dinheiro, né? Sim. Com R$10 você já consegue ser um pouco dono desses ativos imobiliários que fazem parte desse fundo. Então é legal, é uma forma até democrática do público ir Começar a aprendendo, conhecer e investir, né? sem dúvida. Então ele especificamente é um fundo de papel, então, né? Então ele tem CRIs, a maior parte da composição desse fundo são CRIs, que basicamente o que é um CRI, né? É um certificado de recebível imobiliário. Então é como se fosse uma antecipação de pagamentos futuros que algum imóvel tem, né? Então o que a gente precisa ver, né, para saber se ele é seguro, se ele é interessante ou não? Quem é esse emissor? Está vinculado esse contrato a qual rentabilidade? Por exemplo, vai ser uma rentabilidade de IPCA mais 5%. Tá? Então é o que a gente começa a perceber. O MXRF, por exemplo, ele é um fundo já bastante histórico. Antigamente ele tinha uma característica de ser um fundo mais arriscado, tá? Então eu acho que é legal a gente começar a falar para o público que existem fundos mais seguros e fundos mais arriscados, mesmo dentro de uma mesma classe, como os fundos de papéis. Então, antigamente, ele tinha uma característica de ser mais arriscado. Ou seja, esses contratos, esses CRIs que ele tinha ali dentro, eram mais arrojados, iam pagar inflação mais 10%, por exemplo. E aí, esse emissor, ele tem um pouco mais de problema de crédito, né? Porque é mais caro, ele acaba tendo que pagar mais nesse CRI porque ele tem, sei lá, menos nome na praça. Então, existem fundos imobiliários, mesmo de papéis, que são mais arriscados, né? A gente costuma usar o nome de high yield,
Sim. que são os fundos um pouco mais arriscados. Então, o MXRF, ele historicamente tinha essa característica de ser mais arriscado. Agora, a partir de uns 3 anos, 4 anos atrás, ele começou a mudar um pouco a carteira dele para tentar ser menos arriscado e ir para um lado um pouco mais seguro, né? Sim. Então, ele está nesse processo de mudança de característica. Então, hoje em dia, ele é um fundo muito mais seguro do que ele já foi antes, embora ele ainda não seja aquele fundo mais queridinho dos analistas, né? Eu acho que Sim. até por causa desse histórico, teve aquele problema na CVM, ao meu ver, por causa desse histórico, né? Esse problema foi muito falado, né, Ricardo? O pessoal Foi. ficou com medo, todo mundo falou, o que vai acontecer, né? Exatamente. Teve uma questão que a CVM fez uma autuação, uma investigação, digamos assim, e usou o MXRF como um caso real, né? Mas depois de muita discussão, isso não trouxe grandes problemas nem para esse fundo, nem para o mercado de fundo imobiliário. Então, já superou-se essa questão do valor contábil, enfim. Mas o MXRF ele ainda carrega um pouco desse histórico negativo. Não é o mais recomendado pelos analistas, mas eu acho que é um fundo de entrada tranquilo. Hoje em dia ele é mais seguro do que ele já foi. Voltando ao fundo imobiliário de papel, eu quero te fazer uma pergunta que a gente recebe muito aqui. 2 fundos imobiliários que têm uma entrada, digamos, são mais baratos, então para o pequeno investidor é mais fácil ele começar, que é o MXRF11, e agora eu vou colocar um outro no jogo, que é o VGHF11. Né? São 2 fundos imobiliários ali similares, que investem em fundos imobiliários focados em CRIs. Que você acha? Para o investidor, cabe os 2 na mesma carteira? Ou você tem a preferência por algum deles? O que você acha? Eu não sou um conhecedor a fundo do VGHF. Então, para essa questão, eu ficaria mais com o MXRF, que embora eu não ache que também é o melhor fundo imobiliário de papel que existe, dentro do meu conhecimento, eu ficaria com esse. Então, muitas pessoas perguntam pra gente porque estão ali na faixa de R$9, R$10 e acaba atraindo muitos investidores devido a cota ser mais barata. Eu acho muito indiferente o preço da cota. Muito não, mesmo. eu também acho. Eu acho que você falar que um fundo imobiliário tá barato por ser R$9 ou outro ser R$100, você vai ter que avaliar o patrimônio, o PVP. Mas digo assim, o cara às vezes ele o tem dinheiro que R$50 pra sobrou, investir. né? O dinheiro que Exato, sobrou. o cara tem pouco dinheiro. O dinheiro que sobrou, eu pegaria o MXRF sem dor de cabeça. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.